Bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O tema deste vídeo é barramento assíncrono. O objetivo deste vídeo é apresentar como funciona um barramento assíncrono, destacando as diferenças existentes entre os barramentos síncronos e assíncronos. Serão apresentadas também vantagens e desvantagens deste barramento. Antes de continuar assistindo, é necessário que tenha conhecimento sobre os assuntos indicados na tela. Estes temas são abordados em vídeos anteriores com maior profundidade. Caso já tenha conhecimento prévio sobre os temas, basta prosseguir com o vídeo. Diferente do barramento síncrono, barramentos assíncronos não são comandados por um clock. Graças a isso, dispositivos com diferentes velocidades de operação podem ser conectados a eles. Para coordenar a transmissão de dados entre transmissores e receptores, barramentos assíncronos usam protocolos de handshaking, ou aperto de mão. A figura representa um protocolo típico de handshake. Os sinais read/rack, ECK e data/ready são sinais de controle de 1 bit e são coordenados em um fio, enquanto data carrega os sinais de dados e endereços e é implementado com 8 fios, 16 fios, 32 fios e assim por diante, dependendo do tamanho dos dados ou endereços sendo comunicados através do barramento. Barramentos assíncronos operam em geral sob o controle de duas entidades, um mestre e um escravo, que podem em diferentes momentos ser representados pela CPU, dispositivos de entrada e saída ou a memória, sendo que muitas vezes qualquer um deles pode ser o mestre ou o escravo, com exceção da memória, que é sempre escravo. Na figura, o sinal read/rack é usado para indicar que o mestre do barramento quer fazer uma leitura. O sinal data/ready é usado pelo escravo para indicar que os dados estão prontos nas linhas data. O sinal ECK é utilizado pelo mestre ou pelo escravo para informar que recebeu o sinal data/ready ou read/rack, respectivamente. Em um projeto de barramento, tem que ser levado em consideração o custo e a performance do barramento escolhido. Estes aspectos definem um caráter de 5 características específicas: o tipo de uso do barramento, a largura dos dados, o tamanho da transferência, a quantidade de dispositivos ativos e a temporização, ou ciclo do clock. Cada barramento dedicado possui dedicação funcional, ou seja, possui uma função fixa, como por exemplo, a linha de endereço e dados separadas, como representado na imagem. Possui também uma dedicação física, associada a um subconjunto de componentes. As vantagens de um barramento dedicado são um controle mais simples e o aumento potencial de desempenho. Em contrapartida, mais linhas requerem um maior espaço físico, o que proporciona um maior custo.
Blocos de palavras são utilizados pelos dispositivos de entrada e saída, e entre as memórias principal e cache. Possuem um menor overhead, ou seja, é possível alcançar um maior desempenho, e é implementada através de um barramento mais largo, ou transferência de blocos de dados. A ideia da transferência por pacotes é de dividir os eventos do barramento em solicitações e respostas. Assim, o barramento é utilizado no período de tempo entre a solicitação e a resposta. A vantagem é o aumento da largura de banda, porém, como desvantagem, existe uma maior latência devido à arbitragem. Em um ambiente com vários mestres, a CPU e os dispositivos de entrada e saída podem ser mestres, onde o controle da comunicação fica dividido entre os dispositivos. Por consequência, existe um aumento no desempenho do sistema, pois a CPU fica mais livre, já que não precisa ser mestre o tempo todo. A desvantagem é que a arbitragem necessita de uma lógica dedicada, por isso é uma solução mais cara. Os ciclos de barramento possuem uma duração variável sem utilização do clock. Sendo assim, a ocorrência de novos eventos depende do evento anterior. E o controle é feito por sinais específicos, o MSYN e o SSYN. Essa característica está tipicamente em barramentos de entrada e saída. Agora, observe a imagem. Em um, a CPU coloca sinais de endereço e leitura no barramento. Em 2, após a estabilização, a CPU coloca sinais de sincronização MSYN. Em 3, a memória responde colocando sinais de dados e de sincronismo SSYN. Em 4, a CPU lê os dados e, ao final, retira o sinal MSYN do barramento. Em 5, a memória responde, retirando os sinais de dados e SSYN. Então, em 6, a CPU responde, retirando os sinais de endereço e de leitura. As vantagens desse tipo de sincronização é a maior adaptabilidade e o fato de suportar barramentos mais compridos. Em contrapartida, existe um maior overhead e a necessidade de lógica dedicada. Neste vídeo, vimos que existem vantagens e desvantagens para cada tipo de barramento. No caso dos assíncronos, foi detalhada a organização deste barramento e a lógica utilizada, que envolve o handshaking, que é um protocolo de diálogo entre os componentes presentes no computador, barramentos dedicados que facilitam o controle e possibilitam um maior desempenho, transferência de múltiplas palavras, possibilitado pelo controle do barramento a partir de solicitações e respostas. Maior quantidade de dispositivos ativos, o que possibilita a existência de múltiplos mestres. E a arbitragem, que é responsável pelo controle de dados e comunicação entre componentes.